Muitas pessoas têm dúvida, não entendem muito bem o que é a fé. De acordo com a Bíblia, o que seria fé? Por que ter fé é tão importante? O que significa ter fé? E existe um capítulo que ensina tudo isso, ensina tudo sobre a fé. E eu estou falando de Hebreus capítulo 11. Em um único capítulo, você conseguirá ter todo o conhecimento sobre o que é a fé e como ela funciona, com diversos exemplos. E o meu propósito aqui hoje é trazer esse conhecimento para você. Meu propósito é te ajudar a entender. Muita gente acha que a fé é só uma confiança no invisível, acreditar no impossível, mas não é só isso, não é tão superficial assim. E é justamente por pensarem dessa forma que muitas pessoas não conseguem alcançar uma experiência com Deus, uma aproximação, uma intimidade maior com Deus. Então meu propósito é transmitir para você o real significado da fé. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Aqui essa tradução, que é a NVT, já escolhe um conjunto de palavras muito interessante para nos ajudar a compreender o significado da fé. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé é uma convicção, uma confiança. A convicção significa um convencimento, uma crença sem nenhuma objeção. Então é quando nós acreditamos em alguma coisa ainda que nós não podemos ver. Logo no versículo seguinte, o escritor de Hebreus nos dá um exemplo. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então aqui ele está colocando um ponto interessante de ser observado, que é o fato de que tudo que existe, todo o universo, as estrelas, os átomos, tudo que existe foi feito pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Nós somos convencidos e acreditamos nisso, ainda que não estivéssemos lá assistindo à criação. Ou seja, nós acreditamos de uma maneira convicta. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Muitas pessoas estão travadas aqui. Elas não conseguem compreender o que a fé tem a ver com Abel entregando uma oferta para Deus. Como assim? Os próximos exemplos ficam mais claros. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Muita gente trava aqui porque não consegue compreender o que é a fé. E o exemplo de Enoque que o escritor está dizendo é que o Enoque agradava a Deus. Para eu agradar a Deus, eu necessito de crer nele, de acreditar nele, acreditar na palavra dele. Imagine que sua mãe, sua esposa, seu marido, seu pai te peça para fazer alguma coisa e você faz com riqueza de detalhes, com profundidade, com muito cuidado, com muita minúcia. Você consegue fazer exatamente o que o seu pai ou que o seu ente querido pediu. Aquela pessoa vai se agradar do que você fez para ela, porque você fez com carinho, com cuidado. A mesma coisa acontece com Enoque. Ele agradou a Deus. Só que nós não conseguimos vê-lo. Deus é espírito. Se ele quiser, ele pode se manifestar de forma material. Ou ele pode enviar seus anjos, ou enviar pessoas, se disfarçar, como foi quando ele entrou em Sodoma e Gomorra. 2 anjos materialmente ali estavam presentes. Deus é ilimitado. Só que para você ter um relacionamento constante, você vai precisar acreditar, ainda que não veja, porque Deus não vai estar ali o tempo inteiro de forma materializada. Ele vai estar de forma espiritual. E a parte espiritual nem todos conseguem ver. Alguns têm dons. Nós sabemos que existem relatos de pessoas que veem o plano espiritual, mas ainda assim não veem com constância. Portanto, para que o Enoque agradasse a Deus, ele precisava acreditar em Deus, acreditar
no que Deus queria, acreditar em qual era a vontade de Deus e fazer aquilo constantemente, ainda que ele não visse a Deus. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que veio por meio da fé. Olha que interessante o exemplo de Noé que o escritor está nos dando. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Noé, a fé de Noé que foi recompensada, e o escritor de Hebreus está usando aqui como exemplo, é que o Noé confiou na palavra de Deus, assim como Enoque agradava a Deus, portanto obedecia a Deus, assim também o Noé obedeceu a Deus, ele acreditou na palavra de Deus quando Deus disse para ele que viria alguma coisa que inclusive nunca tinha acontecido, era sem precedentes, e ainda assim o Noé confiou. Se eu falar para você, olha, presta atenção, seria como se Deus aparecesse para você e você mora no centro de São Paulo e Deus dissesse assim, olha, corra, sai daí de onde você está, porque vai vir uma tsunami que vai chegar na sua casa. É sem precedentes, você pensa, poxa, o litoral tá longe, para a água chegar aqui vai ter que ser muito alto e devastar muita coisa, não é? É a mesma coisa para o Noé. Ainda que não houvessem precedentes, ele confiou na palavra de Deus, ele obedeceu a Deus. Essa confiança, ainda que fosse em algo que nunca havia acontecido antes, essa confiança era a fé de Noé. E foi essa confiança, por isso que está escrito que ele condenou o resto do mundo, e essa confiança em Deus serviu para ele como justiça. Foi o que o salvou, foi o que libertou ele de sofrer com o dilúvio, porque ele confiou na palavra de Deus e obedeceu. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Olha aqui a atitude do Abraão. Ele partiu sem saber para onde ia. Confiando em quê, pessoal? Em quê? Por que ele partiu? Esse é o mistério da fé. Essa é a raiz da fé. Assim como Noé confiou numa coisa sem precedentes, que nunca havia acontecido, o Abraão, da mesma maneira, foi para um lugar que nem sabia onde era. Ele não sabia para onde ele estava indo. Mas ele confiou na palavra de Deus. Ele confiou em Deus. Essa é a fé que justifica a pessoa diante de Deus, quando ela confia cegamente na palavra de Deus. Nós, meu amigo, minha amiga, precisamos confiar cegamente mesmo na palavra de Deus, o que Deus diz para nós, como disse para o Noé, como disse para o Abraão. São exemplos que eles confiaram na palavra de Deus, confiaram em Deus. Isso é a fé que nos justifica e que nos salva. Muita gente acha que a fé fica preso, achando que a fé é simplesmente fechar o olho e acreditar em alguma coisa. Não, não é assim. Você tem que confiar em algo. Se Deus não tivesse dito nada para Noé, ele teria ido junto pro dilúvio, ele teria sido destruído também. Se Deus não tivesse chamado Abraão, ele nunca teria saído da cidade dele, ido para uma terra que ele nem sabia, na verdade, qual era. Mas Deus falou com eles e eles escolheram, decidiram confiar na palavra de Deus. Essa é a fé que o escritor está nos dando como exemplo, meus amigos. Confiar na palavra de Deus, confiar no que Deus te disse, no que Deus te falou. Mais um exemplo, no versículo 11. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Se você voltar no Velho Testamento e estudar a história da Sara, você vai ver que ela deu risada quando os anjos falaram que ela teria um filho. E Deus questionou Abraão, falou: Abraão, por que a Sara está rindo? Daqui a 1 ano ela dará à luz a um filho. Abraão confiou, Sara confiou. Confiou no quê, meu amigo? Na palavra de Deus. Eles acreditaram no que Deus havia dito. Acabou. Você precisa confiar no que Deus fala. Esse é o exemplo. Não é simplesmente uma fé no nada. Não. É uma fé
no que Deus fala, no que Deus manda, uma confiança naquilo que ele determina. E a consequência da fé de Abraão está descrita logo em seguida. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Muita gente pode pensar assim: poxa, por que Deus fez isso? Por que fez dessa maneira? Por que fez uma nação inteira vir de um velho, um idoso, sem vigor, já no fim da vida? Porque Deus, meus amigos, mostra que é Deus. Todos os milagres de Deus são impossíveis aos homens, por isso são chamados de milagre. São coisas para mostrar que a glória é dele, que ele quem fez, não foi você, não fui eu, não foi a pessoa que creu. A pessoa que creu apenas confiou e Deus foi lá e revelou o seu poder, a sua glória para ela. É por isso que Jesus fala: se crer, verá a glória de Deus. Porque quando nós cremos e confiamos, Deus faz o impossível para que fique claro que era impossível para nós, mas Ele fez, para que Ele tenha a honra, a glória e o louvor, para que Ele seja reconhecido. É a assinatura de Deus. E hoje Deus deu uma palavra para nós, para que nós crescêssemos, para que nós obedecêssemos pela nossa fé, pela nossa confiança. No passado, o Senhor falou conosco por meio dos profetas, mas agora, nos últimos tempos, o Senhor falou conosco por meio do seu Filho. E Jesus nos trouxe um recado de Deus, pelo qual nós devemos acreditar e obedecer, como Noé fez, como Abraão fez, confiar na palavra de Deus. Marcos 16. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. A mensagem que o Senhor tem para nós hoje, a boa nova que Ele tem hoje do Evangelho, é que o Senhor Jesus foi oferecido como um sacrifício a Deus pelos nossos pecados. E o que Deus pede de nós é que confiemos na palavra dele. O Senhor disse que aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. É o único nome que existe debaixo do céu pelo qual nós devemos confiar a nossa salvação, a salvação da nossa alma. É o único nome que nos salva da condenação pelo pecado. Porque não se engane, o mundo está por aí tentando esconder o pecado e falar que o pecado não existe, mas ele existe. Está em todos os lugares e cada vez se multiplicando mais como uma contaminação. E as pessoas estão ficando cegas para a voz de Deus. Estão abandonando os princípios e os valores que Deus nos ensinou, mas você não. Você crê na mensagem que o Senhor Deus tem para você. A principal mensagem, o principal recado que o Senhor tem para você é que o Senhor Jesus morreu por você. Creia, confie nessa mensagem. Assim como Abraão confiou, assim como Noé confiou, assim como eles acreditaram, tiveram fé na palavra de Deus, que disse para eles coisas impossíveis. Assim também a mensagem que o Senhor nos dá hoje é que o Filho dele foi entregue como sacrifício pelos nossos pecados, e pelo sangue do Senhor Jesus nós agora alcançamos a nossa salvação, porque ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Isaías 53, versículo 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era um castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. É nessa mensagem que nós devemos depositar a nossa fé. Assim como Abraão, quando ouviu que faria uma grande descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, da mesma forma, nós devemos confiar que os nossos pecados estão perdoados pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. E que agora nós andamos em santidade, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus e é batizado, recebe de Deus o Espírito Santo, a paz que inunda o seu coração, mostrando a presença de Deus para você e te levando por um caminho que conduz à salvação.
um caminho que exala o perfume de Jesus Cristo por onde você passar. Creia, confie na palavra de Deus. Aceite a mensagem que o Senhor tem para você e seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo.